1 Pedro, capítulo 3. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Versículo 12. Os conselhos matrimoniais contidos neste capítulo não definem um casamento perfeito, mas incidem luz sobre os cônjuges dispostos a viver as orientações deixadas por Deus. Em uma igreja em ascensão, era comum que muitas mulheres aceitassem a mensagem do Evangelho quando já casadas, e diante do desafio de permanecer firmes na fé, Pedro as exortou não a encher os ouvidos de seus maridos incrédulos com discursos religiosos, mas a conquistá-los por meio do procedimento. Um honesto comportamento cheio de temor era e continua sendo o melhor método evangelístico, principalmente dentro de casa. Uma mulher temente a Deus, trajada de um espírito manso e tranquilo, não significa, contudo, uma mulher desleixada, mas cuja beleza interior reflete no exterior. Seu foco não está em exibir o que é corruptível, mas em respeitar seu marido e esperar em Deus. Sara é citada como exemplo de submissão e de esposa idônea. Pela fé, ela recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Sua confiança foi honrada, assim como o Senhor tem honrado toda mulher que nele confia. Também o marido, herdeiro da mesma graça de vida, deve desempenhar sua função, levando em consideração os sentimentos de sua esposa, tratando-a com dignidade, para que suas orações não sejam interrompidas. Do relacionamento conjugal, Pedro avançou para o relacionamento fraternal. Como filhos e filhas de Deus, fomos chamados para abençoar, ainda que tenhamos de sofrer por causa da justiça. Viver em paz com os outros não significa ser conivente com suas más ações, e sim praticar o que é bom, mesmo que o retorno não seja positivo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Noé e sua família tiveram de suportar as mais cruéis perseguições e zombarias, mas permaneceram firmes no propósito de fazer a vontade do Senhor. Através do idoso pregador, Jesus pregou aos espíritos em prisão, ou seja, aos antediluvianos presos nas trevas do pecado. Estiveram frente a frente com a verdade que liberta, João capítulo 8, versículo 32, enquanto a longanimidade de Deus aguardava. Escolheram, porém, recusar o último chamado de Deus, e poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Amados, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Simplesmente segui a prática do bem e a paciência. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Confiem que da mesma forma que o Senhor se manifestou em defesa de Moisés, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Números capítulo 12, versículo 8. Assim, ele se levantará
para fazer justiça aos seus servos atuais. Portanto, não paguem o mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizei os que vos amaldiçoam, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Vigiemos e oremos. Bom dia, praticantes do bem. Rosana Garcia Barros.